Então, hoje a gente vai começar esse livro e, normalmente, quando a gente faz um estudo, eu vou falar aqui em particular da minha experiência, normalmente, quando eu faço um estudo espírita, eu sempre me questiono onde aquele tema pode ser encontrado no Livro dos Espíritos e no Evangelho. Às vezes eu vou até a Gênese, até os outros livros, né, do Pentateuco Espírito, mas normalmente eu fico nesses dois e, quando muito, no Livro dos Médiuns. E esse livro em especial, a própria Joana vai dizer para a gente ao longo do livro que ele é um livro que teve muita inspiração no Livro dos Espíritos. Então, para aqueles de vocês que já leram o Livro dos Espíritos há muito tempo e, né, já li e tal, e está lá encostado, chegou o momento de pegar o livro de novo e começar a reler, né? Então, isso é uma coisa que a gente deveria fazer anualmente, ler todo o Pentateuco. Ivone Pereira fazia isso, né? Ela lia todo dia um pouquinho, de forma que, ao fim de um ano, ela tinha lido todo o Pentateuco. E esse livro, então, a gente vai ver muita referência, tá? Nem todas as vezes eu vou trazer a referência explícita aqui, muitas vezes eu vou só mencionar, assim como o restante dos colegas que também vão expor, né? E aí, quando vocês virem, se tiver algum tema muito especial, algum tema que toque o seu coração, troca uma ideia comigo. Karina, eu queria falar sobre esse tema. Se ainda não tiver ninguém assumido o tema, a gente fica feliz, né, por todo mundo poder participar, por querer preparar um estudo. A gente aprende muito quando a gente prepara o estudo, eu diria, às vezes, até mais do que quando a gente assiste, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Ok. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Faz um joinha para mim. Tá, eu vou colocar no modo apresentação. Se sair, fala para mim, tá? Porque eu não vou estar vendo vocês. Eu não estarei vendo vocês. Estar vendo eu tô assim, vamos parar de fazer o gerúndio. A Jaque até soltou um sorrisinho quando eu corrigi aqui o meu gerundismo, né? Entrou, pronto. Sei que o professor de português sofre quando eu vou estar falando, eu vou estar fazendo, né? Então, vamos lá. Chega de aula de português. Então, Momentos de Saúde e Consciência, da Joana de Ângeles. É o quarto livro da nossa série. E a gente vai começar com essa reflexão que a Joana traz para a gente, quando ela fala sobre os momentos de saúde. Ela fala assim: Jesus, em todo o Evangelho, exalta a harmonia moral e emocional da criatura perante a vida, como fator essencial para a sua salvação, o estado de saúde integral. A gente vai destrinchar isso ao longo do nosso estudo, mas vamos só fazer uma reflexão. Eu já falei que a espiritualidade não usa a linguagem de forma aleatória, tem um motivo. Então, vamos prestar atenção que o vida está com V maiúsculo no texto. Então, não é a vida no sentido lato da palavra, é a vida no sentido estrito, nesse sentido importante da existência, né, do ser. Então, Jesus, em todo o Evangelho, exalta a harmonia moral e emocional. Vamos diferenciar. A moral vai estar relacionada aos valores. Então, é aquilo que a gente estuda, é aquilo que o Evangelho traz, é aquilo que a nossa doutrina reforça, os valores, né, morais do indivíduo. E esses valores, eles são informativos do nível evolucional daquele espírito. Então, quanto maior o nível, quanto mais iluminado, quanto mais evoluído aquele espírito, maior o valor moral dele. Então, por isso que, às vezes, para a gente, algumas coisas não têm a importância ou valor que elas têm para outras, para gerações mais novas, né? Então, a gente olha aí, por exemplo,
é a questão das crianças que estão chegando, essas gerações mais novas, e a resistência que elas têm, por exemplo, para comer carne, né? Carne, para elas, a carne tem um peso, um valor diferente do que para a gente. Então, a referência moral, ela diz respeito a valores. Então, os valores estão aonde? A gente aprende esses valores na vida, os valores, eles estão gravados na nossa consciência, eles derivam da lei de Deus, eles são a interpretação da lei universal. Então, todos nós já vimos com esses valores dentro de nós, mas em forma de pequenas sementes, que devem ser regadas, que devem ser adubadas, que precisam receber luz, né, calor, para que elas cresçam e fiquem cada vez maiores dentro da gente. Então, é por isso que as nossas consciências de liberdade, de afetividade, de amor, de honestidade, elas mudam com o tempo. Por quê? Porque aquele valor para a gente, ele vai crescendo, ele vai amadurecendo. E a harmonia emocional? A harmonia emocional vem do nosso controle dos nossos instintos, né? Que é o que os estoicos ensinavam. Os estoicos pregavam a moralidade, mas o diferencial do estoicismo para as outras correntes filosóficas era a questão do controle emocional. Então, os estoicos falavam para a gente, olha, sofre, mas não desespera. Então, você está ali diante de um momento de tristeza, de um momento de dor, você vai chorar, só que você não vai... E aqui eu sei que eu já falei antes e vou falar de novo. Eu sempre lembro do Didi, né, no programa dos Trapalhões, falando, eu vou me suicidar, pegar na boca assim, né, toda vez que uma tragédia... Então, é bem isso, né, a pessoa... aconteceu um evento triste ali, meu Deus, né, mundo, céus. Então, assim, o estoico respeita a emoção, o que ele não respeita é a ênfase que a gente dá na emoção. Por quê? Porque quando a gente dá essas ênfases, eu fico com raiva e aí eu fico transtornada, eu me apaixono e aí eu perco os limites, ou é tudo muito intenso, intensidade aqui vai indicar desarmonia, né? E nós estamos em busca de um estado de harmonia, por quê? Porque o estado de harmonia é o que me propõe a saúde integral, o estado de saúde integral. E a Joana fala, quando alguém diz, né, sobre salvação, quando o evangelho fala de salvação, ele está falando desse momento, desse estado de saúde integral, que a gente vai ver que é preciso que sejamos espíritos de luz para alcançar esse estado, mas se a gente não partir de um ponto, né, se a gente não der esse primeiro passo em algum momento da nossa vida, esse lugar não vai chegar. E aí, o que ela traz para a gente nessa passagem, nessa introdução sobre os momentos de saúde? Ela faz algumas observações. A primeira, a gente já falou aqui, que é colocar a saúde integral como nossa meta. Então, a nossa meta é alcançar essa salvação, que ela explica para a gente que nada mais é do que essa saúde integral. E que a saúde integral ela é fruto, né? Ela deriva da nossa, ela acontece quando ocorre a nossa harmonia moral e a nossa harmonia emocional. E aí ela fala que, olha, essa harmonia, né, esse equilíbrio, esse balanço, né, a palavra que seria essa homeostase, né, que é esse ponto de equilíbrio, é fluido, tá, gente? Ele vai se adequando. Ele engloba essas três fontes, essas três formas de expressão do ser, o emocional, o psíquico e o orgânico. Então, quando a gente fala em emoção, mais uma vez, a gente está falando dessa parte instintiva, essa parte que vem, que é disparada pelo nosso cérebro reptiliano, que é a parte mais rudimentar do nosso cérebro, que é o que faz quando a gente, por exemplo, vê algo que a gente tem muito medo, a gente sentir, né, que aumentou os batimentos cardíacos, que causou um suor. Então, esses desbalanços são causados por essa resposta emocional. E como tudo na obra de Deus é perfeito,
essa resposta emocional ela tem uma ligação direta com a lei de preservação, que está lá no Livro dos Espíritos. Então, a gente tem uma resposta emocional quando a gente vê um parceiro se sente atraído ou apaixonado. A nossa resposta orgânica nada mais é do que um cumprimento da lei de perpetuação da espécie. Então, a gente se sente atraído por uma pessoa para garantir que a espécie seja perpetuada. A gente sente medo das coisas porque a gente tem que se proteger. Então, mais uma vez, a preservação. Então, o emocional ele vem dessa parte mais primitiva do nosso ser. E o orgânico vem desse corpo material que nos foi emprestado. Então, aqui é uma questão energética, de organização atômica, molecular, como a gente queira colocar. Mas e o psíquico? Onde que o psíquico se enquadra nisso? Gente, e o psíquico, que é o que a gente trabalha aqui, que a Joana desdobra nessa série, que a gente fala muito, o psíquico é um somatório, vamos colocar assim, um somatório de informações que vem de encarnações e encarnações, vem de gerações e gerações. Então, o psíquico vai falar daqueles atavismos que a gente traz, ou seja, que são aquelas conformações que a gente tem, que a família falava, que a mãe falava, que a gente, às vezes, falava em outras gerações. Então, a gente vem trazendo essa informação ancestral. Quando a gente fala do psíquico, ele vai falar do nosso ego sob controle, ele vai falar do nosso self em expansão. Então, o psíquico ele vai somar essas informações. E aí, se a gente olha bem, equilíbrio emocional e equilíbrio orgânico, eles estão num patamar muito mais relacionado a essa existência desse momento do que a minha existência como eu diria, transpessoal, da minha existência de outras encarnações. Então, o psíquico é o que traz esses registros e é o que vai levar para os próximos, né? Então, o emocional ele está muito muito ligado com a resposta desse corpo orgânico, né? A questão de como eu percebo as coisas. Ele tem alguma lembrança que o meu psíquico joga para ele, mas ele está muito preso a resposta que esse corpo dá. E o orgânico, a gente nem precisa falar que é dessa organização atômica, molecular que a gente tem aqui agora. Aí a Joana fala para a gente, né, ela propõe para a gente uma reflexão de como a ciência e a tecnologia se desenvolveram ao longo dos anos, e hoje, lembrando que os livros dela foram escritos lá nos anos 90, mas né, continuam atualizadíssimos, e que hoje a gente encontra a humanidade no patamar mais alto de longevidade que a gente já viu. Eu lembro quando eu era criança de ver os meus pais assistindo jornal, Fantástico e tudo, e lá falando assim que a expectativa do brasileiro era de 60 anos. Eu vejo aqui fotos da minha avó materna, que morreu com 50 e poucos anos, e olho para ela e ela me parece muito mais velha do que minha mãe, que tem 69. Então, assim, as pessoas, né, tinham uma expectativa de vida menor, então o corpo se desgastava mais rápido. E hoje a gente tem aí a ciência e a tecnologia nos ajudando, e nos ajuda também, né? Ela fala das medicações que vêm para trazer para a gente o alívio das dores, a prevenção de doenças. Então, nada disso é colocado para a gente como, olha, vamos parar com o medicamento e evoluir aqui espiritualmente, está tudo resolvido. Não, não é isso. Ela faz um reconhecimento da importância disso, e a gente precisa ir. Olhando a obra de André Luiz, a gente vê claramente que na obra dele está refletido toda essa evolução, a programação de toda essa evolução que a espiritualidade fez para a gente. Então, essas informações foram chegando para a gente, acompanhando a evolução da humanidade, para que a existência corpórea se tornasse mais leve e, ao mesmo tempo, mais longa,
para nos dar a oportunidade, né, de realizar aqui aquilo que foi planejado. E ela traz para a gente também a lembrança de que o nosso instinto, a nossa reação mais primitiva diante da dor, diante do sofrimento, é sair correndo ou se libertar, né? Aqui o cérebro da gente ele responde com luta ou fuga. Ou eu me liberto desse sofrimento, então eu luto e acabo com ele aqui, ou eu saio correndo dele, eu evito o sofrimento. Então, ela fala que isso é uma resposta instintiva. Vejam bem, nesse livro, ao longo do livro todo, ela vai tratar a gente, vai estar preocupada com a nossa consciência de culpa. Então, quando eu pensar assim, não, eu não quero falar sobre esse assunto na terapia porque eu não quero enfrentar essa dor agora, eu não tenho que me culpar. Não, é natural do ser humano querer evitar a dor, né? Eu preciso ter consciência disso e domínio desse momento de enfrentar essa dor. Mas ela fala que isso é uma resposta do nosso instinto. Então, quando você fala assim, vai ter uma festa da família, e a sua primeira reação é assim, não vou, porque aí você pensa que aquele parente chato vai estar lá, você quer evitar. Isso é uma resposta instintiva, está dentro do esperado, não há que se sentir culpado, se sentir mal por isso. E aí ela fala que esse sentimento de querer evitar, de querer se libertar da dor, ele decorre desse medo, e mais uma vez, o medo, o nosso cérebro interpreta o medo e diz para todo o sistema nervoso, você vai fugir ou vai lutar? Então, a gente olha para o tamanho do perigo ou para o tamanho do sofrimento que aquela situação, aquela coisa pode nos causar, o cérebro calcula ali em fração de segundo qual o tamanho daquela dor para dizer se ele vai lutar ou se ele vai fugir, se ele vai correr ou não o risco. Por quê? Porque aquela situação, ela reflete para mim o quê? Ou eu vou me desgastar, ou eu vou sentir dor, ou eu vou morrer, né? Perder. Então, aquela situação de medo, ela tem relação direta com a impermanência das coisas. Me mostrar que esse corpo físico, as relações, as circunstâncias, elas têm data de validade. A gente já mencionou aqui que tudo isso está relacionado com a lei de preservação, que é uma lei que está lá prevista no nosso livro dos Espíritos, muito bem estudada, desenvolvida ali. E aí a Joana traz para a gente que esse medo, essa vontade de fugir do sofrimento, que quando a gente deixa isso aí sem controle, eles serão fatores de perturbação do nosso espírito, do nosso psíquico, e eles serão fatores de causa da nossa desordem orgânica. A gente já viu que a doença, conforme a gente conhece, ela é uma desordem orgânica. São as células que estão lutando, às vezes contra si mesma, às vezes contra elementos de fora, mas é uma desordem que altera o equilíbrio orgânico e possibilita, assim, que a doença se instale. E isso decorre do quê? Da inferioridade humana. Então, gente, nosso corpo, nosso ser é programado no sentido de que é fabricado de um jeito que possibilita isso. Então, é como se eu tivesse aqui na minha mão o tempo todo um copo com água até a boca e eu tenho que segurar esse copo aqui sem deixar a água derramar. Então, vejam que tudo, a minha mão, o músculo que sustenta o copo, a quantidade de água que tem no copo, tudo isso aqui tem uma estrutura que possibilite que eu deixe a água derramar. Mas tudo vai depender de como eu sustento o copo. Então, quanto mais forte for o meu músculo, mais tempo eu consigo sustentar, mais firme eu consigo sustentar. Quanto mais flácido, mais fraco, menos preparado ele for, maiores as chances de eu deixar aquela água entornar, que seja aos poucos ou seja de uma vez. Então, esses fatores de perturbação, eles são possibilitados pelo nosso nível evolutivo, tá? E esses fatores vão fazer com que a gente desenvolva fraquezas imunológicas. A gente viu aqui no livro passado que
nós temos a energia que está alinhada, a energia do nosso espírito com a energia da nossa psicosfera, com a nossa energia orgânica, mantendo essa organização, o aparelho biológico, né, como a espiritualidade chama, o aparelho biológico em ordem. Só que quando ocorre um desequilíbrio energético, isso pode ter uma profundidade tal que vai refletir no meu aparelho, baixando que as minhas defesas imunológicas, e aí deixa instalar um resfriado, e aí faz surgir uma alergia, e aí se instala uma doença mais grave, ou uma dermatite, ou vão se instalando variáveis enfermidades conforme o nível de enfermidade, conforme o nível de imunologia, né, de proteção, de defesa do meu organismo, vai ser afetado por causa do meu desequilíbrio energético. E a gente viu também no último livro que o espírito, ele restaura esse equilíbrio mais rapidamente do que o corpo. Então, às vezes, o nosso espírito já até trabalhou a origem de uma determinada doença que se instalou no corpo, mas o corpo físico vai levar mais tempo para se recuperar daquela doença. Então, a gente precisa entender que sustentar esse equilíbrio energético é o que vai garantir o nosso sistema imune, né? E aí a gente vai lembrar aqui do trabalho que a gente faz no sábado, quando a gente faz a visualização luminosa, a gente vai vendo toda essa aparelhagem interna, em especial o nosso sistema endócrino, que tem as glândulas que vão fazer a gestão desse equilíbrio. Então, a Joana faz essas observações para a gente, e na sequência ela nos dá as orientações. Orientações que vão só confirmar a busca que a gente tem feito aqui nesse grupo. Porque ela fala, olha, gente, o segredo para a gente alcançar essa meta é o autodescobrimento, é o penetrar-se com equipamentos do amor. Então, ela fala assim, olha, você tem que entrar dentro de si mesmo, mas não é com picareta, nem a força, não. Você tem que entrar com amor. Então, lembra da consciência de culpa? Então, vamos olhar aqui, poxa, Karina, esse comportamento não está legal, mas vem cá. Deixa eu te acolher aqui. Vamos tentar entender esse comportamento para você não fazer isso, mas isso sou eu comigo mesmo. Eu não tenho que bater na minha cabeça e dizer, nossa, como eu sou estúpida, nossa, eu estou fazendo isso de novo. Não, a Joana está falando, olha, você tem que entrar dentro de si, mas é com amor, não é na selvageria, né? E aí ela fala, essa saúde integral, essa nossa meta, ela é uma conquista nossa, aos pouquinhos. É um trabalho de harmonização íntima. Então, eu preciso conseguir abrir uma brecha, né? Para eu poder entrar dentro de mim, entrando dentro de mim com carinho, com amor, trabalhar o que precisa ser trabalhado, e aí eu vou vendo que, aos pouquinhos, eu vou conquistando isso aí. Vocês vão ver que, ao longo desse estudo, eu vou comentar algumas coisas do nosso Edgar, né? Edgar Soares, o filho da dona Ló e do seu Jair. Ele deixou um livro que chama Compromisso com Alegria, e o livro é um trabalho terapêutico, um autotrabalho terapêutico. E numa das passagens desse livro, ele fala para a gente imaginar esse processo como o subir de uma escada. Então, é degrau por degrau. E, às vezes, você vai escorregar de um degrau. E, às vezes, você vai pisar em falso no degrau e, com isso, você vai cair, mas você vai continuar subindo. Então, é um processo que a gente precisa vê-lo dessa forma, conquistando cada um desses degraus. E a proposta que a Joana fala para a gente é a de abandonarmos a consciência de culpa. Então, vamos abandonar a consciência de culpa. Então, eu não sou culpada, eu sou responsável. Então, não é porque eu sou um espírito ruim, não evoluído, que eu falei de novo aquela coisa que magoa aquela pessoa. Não. Eu falei aquilo muito provavelmente porque eu fui imprevidente, porque eu deixei aquele sentimento me tomar. Mas olha só, Karina, como é que você vai reparar isso? Consciência de responsabilidade. Reconhecer que errou e procurar reparar de alguma forma.
Não adianta eu reconhecer que eu errei e deixar para lá, porque alguém saiu ferido. E também não adianta eu reconhecer que errei e ficar ali lamuriando, que eu errei de novo, que eu fiz outra vez. Então, ela fala, a consciência de culpa não agrega. O que agrega é a consciência de responsabilidade. E como que eu tenho a consciência de responsabilidade? Eu corrijo a minha conduta moral e vigio a minha conduta mental. Por quê? Porque pensar se eu sou culpada, se eu errei, se eu sou um espírito evoluído, é uma coisa que é do meu pensamento. Então, eu tenho que vigiar e não deixar ele ir nesse lugar. Mas a minha conduta moral, ela começa no exterior para depois vir para o interior. Então, essa eu posso reparar. Olha, eu agi com desonestidade. Eu fui lá na padaria e tal, e a menina me deu o troco errado, e eu botei o troco no bolso e deixei para lá. Nossa, isso está errado, isso pode... Independente de dar problema ou não para ela, isso está errado. Deixa eu voltar na padaria e falar com ela que, olha, eu só vi agora que seja, toma aqui o troco, veio errado e tal, e devolver. A conduta moral me permite a correção. A conduta mental, eu tenho que ser previdente, eu tenho que perceber que ela está acontecendo e antes que ela se concretize, eu preciso reformá-la, que é o caso do pensamento, porque senão ele vai alterar a minha psicosfera. E ela coloca para a gente, olha, ela coloca, e como ela está falando para a gente, que esse livro vai trazer muitas reflexões, vai fazer a gente voltar bastante no Livro dos Espíritos, vamos lembrar que o Livro dos Espíritos diz para a gente que o nosso modelo e guia é Jesus. E ela coloca para a gente, olha, ao longo de todo o Evangelho, Jesus vai propor o tempo todo que a gente faça um autoexame em busca de paz. Não é um autoexame em busca de castigo, de punição, é em busca de paz. E aonde que eu vou ouvir isso aqui de novo? Autoexame e paz. Vamos lembrar lá, pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Como é que eu vou me tornar um espírito melhor? Já dizia o sábio grego, conhece-te a ti mesmo. E como é que eu faço para conhecer a mim mesma? Aí vem Santo Agostinho, na parada, né, como diz o pessoal, vem Santo Agostinho e dá a boa. Olha, eu vou dizer aqui para vocês como é que eu fazia. Quando eu deitava à noite, eu passava o meu dia em revista e via se eu tive alguma chance de ser bom e não aproveitei, ou se eu tive alguma chance de ser bom e não fui bom, e me propunha a melhorar aquilo, e questionava muito. Ele fala, questione muito, questione o tempo todo, o porquê, o para quê, o como que isso aconteceu. Sem consciência de culpa, buscando a paz. Faz isso, assuma o compromisso de reforma e se propõe que no dia seguinte você vai aproveitar as oportunidades que vão aparecer. É isso. Então, a espiritualidade pega lá o que Jesus falou para a gente no Evangelho e fala, olha, gente, como vocês não entenderam o que Jesus veio aqui e falou, deixa eu desenhar para vocês. E aí Santo Agostinho desenhou como é que a gente busca autoexame em paz, né? E volta aqui mais uma vez a palavra de ordem, caridade, né? Caridade, e aí ela coloca, eu gostei muito que ela colocou, que a caridade é modelo de aplicação do amor. E eu falo sempre, caridade é amor em ação. A caridade é a maior terapia para a paz. Então, citando a própria Joana, quem se preocupa em enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Então, você está passando por dificuldade, você está num momento aí que sua cabeça não para de ferver e tal. Quando você começar a cuidar do outro, quando você começar a agir com caridade, quando você começar a se ocupar de algo que não seja você, seu espírito vai entrar em paz. Porque, gente, quando a gente olha para o outro, a gente vê, não é que o problema do outro é maior que o meu. A gente vê que se o outro não estiver bem, eu também não estou. Então, não adianta nada eu estar aqui ótima e quem me cerca não está bem. Então, eu vejo que somos todos peças de um mesmo quebra-cabeça. Então, eu preciso contribuir para aquela pecinha encontrar o lugar dela. E quando você faz isso, você acha seu lugar. Então, por isso que a caridade é uma terapia para a paz. Ela fala para a gente, né? Eu percebi que tinha muito alto
autoencontro, auto-amor. Então, é um livro para nós mesmos, né? É um texto para nós mesmos. Então, é um encontro consigo mesmo, né? E a gente vai destrinchar esse autoencontro na segunda parte do livro, que é o momento de consciência. Ela fala para a gente se liberar do entulho moral e mental. O que é um, o que é outro? O entulho mental, a gente vem trabalhando ele há um tempo, né? Que é o pensamento negativo, as limitações que as pessoas colocam para a gente. No livro do Edgar, ele até fala muito para a gente revisar isso, né? Essas limitações atávicas que vêm de geração em geração, ele ainda coloca também para a gente que muitas dessas limitações que a nossa conduta mental tem, elas derivam dessa criação predominantemente religiosa que a gente teve. Eu não estou dando aqui um nome para uma religião, estou dizendo que foi uma criação religiosa. O que é uma criação religiosa? Uma criação, é uma educação onde aquilo que dita o que é certo, o que é errado, é uma instituição criada por homens que são tão imperfeitos quanto eu. Então, quem é que vai dizer o que é certo ou errado quando o assunto é educar uma criança? Eu não vou escutar isso de quem nunca teve uma criança, então eu vou escutar de quem? Vamos lá buscar no Evangelho, né? Daquele que era meu irmão, vamos buscar o que ele falou, do pai, né? Então vamos buscar esse conteúdo. E aí ela fala dessa educação castradora que as gerações tiveram e passam adiante, vem aquelas noções de que dinheiro não traz felicidade, dinheiro é uma coisa suja, sexo é uma coisa impura, e aí vem tantas outras castrações mentais que fazem com que a gente cresça com um lixo mental, né? De se sentir culpado, de se sentir errado, de sentir que alguma coisa não vai bem. Então, esse entulho moral que ela fala, ó, vamos tirar isso, vamos jogar isso fora, né? E a gente vem falando disso, dessa vigilância desse pensamento. E o que é o entulho moral? Aí o entulho moral já é aquele comportamento baseado em valores. Então, quando eu viro e falo assim, porque esses políticos são muito desonestos, eles desviam verba que é da merenda, eles desviam verba disso e daquilo. 24 de dezembro, 3 horas da tarde, esqueci o presente do meu afilhado. Bora ali no shopping comprar. Cadê a vaga para eu parar o carro? Não tem. Vamos parar aqui nessa vaga de idoso? Não tem tanto idoso assim. Gente, Belo Horizonte nem tem tanto velho assim para usar essas vagas. Nossa, Belo Horizonte, o shopping nem tá... Não é possível. Vai ser só um minutinho. Isso aqui é entulho moral. Quando você flexibiliza um valor de acordo com a sua vontade, você está criando um entulho moral para você. Ou você acha que o político que desvia a verba é tão sujo quanto a pessoa que para na vaga de idoso, ou então você abre mão do conceito de honestidade, né? Então, essa flexibilização dos valores é que ela chama de entulho moral. E uma das coisas que a Joana fala para a gente, nós não temos que destruir o ego que é esse reizinho, né? Vamos imaginar aquele príncipezinho assim, arrogante, né? Aquele infante, né? Imagina aqueles príncipes que ainda não tinham assumido a maioridade e já ficava dando ordem e tal. Esse é o ego, tá? Mas a gente precisa dele. O ego é o que nos faz adequar essa realidade existencial com a nossa realidade espiritual. Então, eu preciso do ego. Só que ele que tem que trabalhar para mim. Não sou eu que tenho que trabalhar para ele. Então, eu preciso pegar esse reizinho infante, né? Essa criança que acha que manda, e falar para ela assim, olha, vem cá, deixa eu te mostrar aqui como é que a gente faz. E vou usar aqueles equipamentos de amor que a Joana falou. Então, eu vou conquistar essa criança, eu vou trazer ela para perto de mim para que ela me sirva. Então, eu não tenho que destruir o ego. É errado falar isso. Uma pessoa que busca a destruição do ego, ela está buscando um transtorno psíquico fenomenal. Ela precisa conquistar, ela precisa ter domínio do ego. E como é que eu vou conseguindo esse domínio sobre o ego? Desenvolvendo o meu eu espiritual, que ela chama aqui de self,
que é aquele conceito de self que vem do Jung, que é aquela nossa essência divina que a gente precisa desenvolver. Ele é a nossa realidade espiritual. Então, à medida que quando nós somos criados, essa realidade espiritual está totalmente presa dentro da realidade corporal. Só que a gente vai desenvolvendo ela. E ela é muito simples, muito humilde, muito modesta. Ela é divina, gente. Ela não vai chegar mandando e fazendo. Ela chega com carinho. Então, é por isso que ela ainda pede, por favor, para o ego, até mesmo quando ela toma o domínio dele. Tá? E aí, para a gente encerrar só essa introdução, ela diz para a gente: o amor é a chave para o enigma da saúde e da doença. Então, se você quer, por que eu adoeci? Por que eu estou saudável? Né? Ninguém pergunta, por que eu estou saudável? A gente pergunta, por que eu adoeci? Né? Ela diz, dá uma olhada como que está a questão do amor. E aí, o primeiro capítulo do livro, né? A gente vai fazer os comentários daqui a pouquinho. O primeiro capítulo do livro chama-se Decisão de Ser Feliz. E é um nome que eu acho assim, que tem uma importância muito grande para a gente, porque decidir é escolher e abraçar essa escolha, com causas e consequências, com tudo que ela tem para nos oferecer. E ela começa esse capítulo, como ela vai começar todos os outros, colocando para a gente uma reflexão, uma autoafirmação. Então, eu vou ler aqui o que ela colocou para a gente. O psiquismo divino flui através de mim. Deus sustenta-me e me conduz em todos os dias da minha vida. Há um fluxo e refluxo de força que me percorre o ser e impulsiona-me ao prosseguimento. De mim depende coordenar os movimentos, eleger a meta e avançar. Submetendo-me a essa força vital, tudo se me torna acessível e poderei chegar ao bom termo das minhas aspirações. Isso aqui, gente, é para ser lido todos os dias e para refletir e para pensar, olha, de mim só depende dar a direção. A força está aqui, fluindo, é uma força que vem do eterno e eu só preciso direcionar, tá? Lembrando que o nosso self, ele está totalmente ligado ao psiquismo divino. E ela traz para a gente algumas informações muito importantes nessa passagem. Ela fala do nosso compromisso com uma vida agradável a si e aos outros. Isso é um desafio, né? Porque a gente conhece, acho que todo mundo aqui conhece alguém que parece que veio para essa vida com o propósito de ser aquela pedra no nosso sapato. De ir nos lugares e as pessoas falam, nossa, lá vem fulano. Ih, olha lá, vai falar de novo. Ih, olha ali, lá vem aqui. Nossa. Gente, o nosso objetivo aqui tem que ser, eu não quero ser essa pessoa. Que quando ela chega, quando ela está chegando, as pessoas pensam, lá vem de novo. Nossa, mas eu tenho que ir lá falar com a Karina. Nossa, mas... bora lá, respirar e falar com a Karina. Não. Você tem que ser aquela pessoa que, quando alguém pensa em você, pensa assim, nossa, que bom, eu vou encontrar ele, nossa, que saudade, nossa, como era bom ouvir, nossa, como é bom falar. Peraí, deixa eu passar uma mensagem aqui para essa pessoa. A nossa vida tem que ser agradável para a gente e para os outros. Atenção, Joana não está falando de servilismo, não está falando de eu falar assim, senhor, para todo mundo e todo mundo ficar feliz comigo. Você não vai alcançar isso assim. O que ela fala é sobre a sua presença, a sua existência não ser um tormento nas pessoas. Mas isso aqui, se vai ser ou não, a bola já está, a batata já está na mão da pessoa. O seu compromisso é em fazer, em viver essa existência para que ela seja agradável para você e para os outros. Se os outros não perceberem assim, tá com eles. Então, é você, né? E aqui na hora me veio essa passagem do Cícero, que está aí no pé da página, que eu coloquei. Certifica-te de que és fator de soma na vida das pessoas de quem participa. Então, a gente vai perceber que a pessoa agradável, ela é fator de soma o tempo todo.
Ah, mas ela só chegou, riu para você e falou bom dia. E com isso ela mudou o meu dia, que eu tinha tido um pesadelo horrível, eu estava meio tensa porque eu fiquei impressionada com o meu pesadelo, ou então eu estou preocupada porque eu tenho uma conta para pagar e não sei como eu vou fazer. E aí essa pessoa chegou e falou para mim bom dia, e me sorriu, e aquilo ali mudou o meu dia. Então é essa questão de ser o fator de soma na vida dos outros. E aí ela fala, positividade, motivação no prosseguimento da sua existência. Então, vamos vigiar lá a questão mental. O que é a questão mental? É essa positividade, é sair desse lugar de, eu sofro, eu estou aqui para sofrer, nada vai dar certo. Então, vamos pensar, tá, gente, que a gente precisa estar naquele grupo que diz assim, olha, a pandemia é um aprendizado, é uma oportunidade, a pandemia vai passar, a pandemia vai se resolver, ao invés de ter aquele grupo que fica focado no todo mundo vai pegar essa doença, a vacina não vai funcionar, mais de 1/3 do planeta Terra vai deixar de existir. Espera aí, isso aí não é no que eu tenho que ficar focado, é na oportunidade que a pandemia trouxe para mim. Olha, gente, que bacana, foi por causa da pandemia que a gente conseguiu desenvolver o estudo online. Olha, a pandemia trouxe muita coisa boa também. Hoje as pessoas estão bem solidárias, tem muito jovem, né, contribuindo aí, ajudando as pessoas mais idosas que tiveram que ficar reclusas a sair, vizinhos que acabaram se comunicando depois de anos vivendo no mesmo lugar, não se comunicavam, né? Então, a gente precisa focar nessas experiências enriquecedoras. Vamos lembrar naquele exercício que a gente fez no livro passado, onde a gente pensava num momento da nossa vida em que havíamos sentido uma felicidade imensa e revivíamos esse momento, sentindo os cheiros, os sentimentos, o calor, a alegria daquele momento e a gratidão que vinha com ele. E ela fala uma coisa muito legal. Quem não concordar com a sua opção de ser feliz, que sofra, né? Então, deixa essa pessoa aí. Olha, gente, eu acordo todo dia decidido que meu dia vai ser ótimo. É uma opção que eu faço. Mas eu encontro ao longo do meu caminho pessoas que parecem que acordaram decididas de que o delas seria diferente. Direito delas. Mas eu não posso deixar que isso afete. Eu não posso deixar que essas pessoas me contaminem, que cheguem para mim e falem, olha, Karina, o mundo não é cor-de-rosa igual você pensa, igual você fala, igual você vê. Para mim é. E pronto. Então, é isso que ela propõe aqui. Ela fala da importância da autossuficiência e da individuação. Não é individualismo, gente. Individuação. A individuação é algo que a gente aperfeiçoa no processo do autoconhecimento. Por quê? O individualismo é o que me separa do todo. A individuação é o que me torna única no meio do todo. Sem o todo, eu não tenho esse individualismo, essa individualidade. Eu não sou única, eu preciso do todo. Então, aí ela fala, você tem que se bastar, você tem que encontrar em você a felicidade, né? E aqui a gente vai lembrar, né, das juras de amor, que eu quero encontrar a pessoa que vai me fazer feliz. E aí vem, né? Parece piegas, clichê e tudo, mas a verdade é que você tem que estar muito feliz para você encontrar alguém que vai somar. Então, é essa importância da autossuficiência. E ela vai dizendo, esse comportamento de eu escolho ser feliz vai gerar tanta gente que vai topar com a sua ideia e vai falar que bacana, né? Alguns vão até dizer eu quero também, quanto vai gerar animosidade, aquelas pessoas que vão dizer assim, você está louca, você vive, né, nesse mundo de conto de fadas, o que você está pensando? Então, ela fala, da mesma forma que a gente vai gerar simpatia, a gente vai gerar animosidade. Só que a gente tem que pensar que essa simpatia, esse otimismo que a gente gera, ele vai agregar tanto para as pessoas quanto para o nosso crescimento. Então, isso demonstra, faz com que a gente tenha uma maturidade diante das situações, uma maturidade psicológica e até emocional, que era a proposta estoica. Então, diante da dor, do sofrimento, que é uma pandemia, que é perder
é uma pessoa amada, né, por causa da doença e tal, eu vou lamentar, eu vou sentir e não vou me desesperar. Por quê? Porque há aqui uma maturidade psicológica. Ela usa o termo desabrochar, e eu botei ele aqui porque é mais um termo para nos lembrar de que o processo é por etapas, é por conquista. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia, né? As flores vão desabrochando aos poucos, tá? E ela coloca para a gente, isso não é uma coisa que tem que ser forçada. Você não tem que acordar com medo da pandemia ou de... vamos pensar aí no pessoal lá do Nordeste que está enfrentando chuvas terríveis. E você não tem que acordar com medo disso e fingir que não está. Não é essa a proposta. Tem que ser algo natural. Deixa eu passar aqui para vocês um pensamento do Edgar sobre isso. Vocês estão vendo, né, minha tela? Então, olha só, o Edgar, no Compromisso com a Alegria, ele fala assim, a alegria que você se propõe não consiste na criação de uma máscara de sorriso que irá esconder a sua espontaneidade. O que é a sua espontaneidade aqui? O seu medo, a sua insegurança naturais. É muito mais um estado de espírito que envolve paz interna. É o saber que existe o perigo, que existe a insegurança, mas ter fé no algo mais, ter fé no Deus, ter fé na minha existência além dessa existência. É a abertura do seu corpo com o seu olhar mais brilhante, com os seus braços mais protetores e com o seu toque mais carinhoso. Então, olha como que eu devo receber o dia, a vida. É um estado que lhe dará condições de viver a tristeza sem depressão, a raiva sem vingança, a dor sem desespero e o medo sem pânico. Então, essa aqui foi a expressão que o Edgar passou para a gente e que me chama muita atenção para o que a Joana fala aqui sobre a naturalidade nesse processo de escolha de ser feliz. Eu vou colocar só mais um pouquinho desse capítulo e vou encerrar antes de entrar no capítulo 2, para que a gente possa fazer os comentários. Deixa eu voltar aqui. E aí ela fala para a gente que nós tivemos modelos de que a luta pela felicidade é uma constante e não significa, ela fala isso para a gente muito claramente, não significa que a partir do momento que você escolher que vai ser feliz, que vai ficar tudo bem, tudo cor-de-rosa. Ah, eu tenho contas para pagar e não sei como vou fazer. Ah, mas eu não vou deixar isso tirar meu sono e vou ficar tranquila e Deus proverá e pronto, e por causa disso o dinheiro vai aparecer na minha conta. Não, não vai. Eu que não fico esperta, levante, trabalhe e tal, que esse dinheiro não vai chegar. Então, ela está falando isso, que a nossa visão do mundo, ela tem que ser um valor que vai além, porque senão ela vai perder o sentido, porque nós vamos encontrar dificuldade. Aí ela fala, olha só, Buda abriu mão do palácio, da riqueza, e foi andar, né, com a roupinha dele lá, meio descalço e tal, e comendo o que davam para ele comer, quando ele achava que tinha que comer, dormindo no chão e tudo. Por quê? Porque ele tinha a felicidade para ele, estava no processo de iluminação, de achar uma resposta para o sofrimento humano. O Gandhi abraçou o quê? A ideia da resistência não violenta, né? Então, ele foi para onde? Ele foi para a porta lá dos ingleses na Índia, sentou e deixou o pessoal bater nele até falar, chega. Ele resolveu fazer a marcha do sal. Vamos, então, todo mundo caminhar até o mar, porque a gente está pagando aqui na Índia um absurdo pelo sal e somos nós que temos o sal, não são os ingleses. E aí, nessa caminhada, veio a Inglaterra e desceu o couro neles e o Gandhi estava ali. Ou seja, o fato dele ter abraçado a vida com amor, com felicidade, de olhar para o ser humano e acreditar que ali ainda havia o melhor, não significava que ele não ia apanhar. Então, ela fala desses modelos aqui, para lembrar para a gente que essas pessoas, elas sofreram, elas escolheram o caminho da felicidade e esse caminho vem com o sofrimento.
mas para elas esse sofrimento valia a pena, porque elas sabiam o que tinha no final, elas tinham certeza. Se você não tiver certeza de que no final dessa estrada tem a felicidade, você não vai conseguir passar pelas lutas que vêm. Ela fala, querer a conexão com o divino gera simpatia, mas gera animosidade, o que eu falei para vocês. Da mesma forma, vai ter gente querendo se juntar a você, vai ter gente querendo acabar com a sua raça, né? E aí, eu botei aqui uma pergunta para a gente. Você é fiel a você mesmo? Então, ela fala para a gente fazer essa reflexão. Ela coloca para a gente. É uma questão de fidelidade a si mesmo. Então, é você abraçar a sua fé, por exemplo, e não se deixar abalar quando alguém chega para você questionando sobre Deus, te criticando. Eu já falei para vocês, eu transito ali no mundo da ciência com doutores e pós-doutores e gente grande e tudo, que acha que quem tem uma fé como a nossa, que acredita em Deus, são pessoas ignorantes. E aí, eu vou continuar sendo fiel a mim, e quando essas pessoas falarem para mim, você acredita em Deus? Eu vou dizer para elas, sim, eu acredito em Deus. Ah, mas eu acho que acredita em Deus é ignorante. Então, para você, eu sou ignorante. Pronto, acabou. Aquilo não pode me abalar, não pode me afetar, né? E aí ela fala que só quando você tem essa fé, essa felicidade colocada no lugar seguro, né, no lugar certo, que é Deus, a luta deixa de ser sua e passa a ser dele. Isso aqui é uma coisa muito forte, gente. A luta passa a ser dele. Você entrega. Aí isso significa que, né? Eu vou chegar lá e vou falar assim, não, aqui, ó, Gandhi, né? Aqui, ó, Índia, a gente não vai pagar pelo sol e tá tudo bem, e Deus vai aparecer ali, castigar os ingleses e tal. Não, não é assim. Mas ele vai te prover a força que você precisa para passar aquilo ali. Só a sua certeza de que ele está junto com você que vai te garantir que você vai conseguir passar por isso. E, por fim, na última parte desse capítulo, ela fala para a gente, ela faz algumas observações, ela chama a atenção da gente para alguns itens. Escolha o caminho da felicidade, mas saiba que isso não vai te isentar de sofrimento. Então, ninguém está aqui dizendo para você que se você escolher amar, fazer caridade, acreditar em Deus, a vida vai ser leve, vai ser fácil, vai ser... Não, não vai. Vai vir luta, vai vir sofrimento, os seus parentes vão continuar morrendo, as pessoas vão continuar adoecendo, você vai continuar sujeito a um monte de chateações, as pessoas vão continuar te fechando no trânsito, não vai mudar a cor das coisas. A sua perspectiva vai mudar. Isso é definitivo. E aí, ela fala da gente visualizar essas lutas como um desafio para a gente seguir naquele rumo. Quantos aqui se propõem, segunda-feira tem um estudo, eu vou no estudo, e aí na segunda-feira é menino que dá trabalho, é o trânsito que está agarrado, é o computador que não funciona, é a internet que cai, é o marido que está carente, é a janta que queimou. Acontece N coisas para você não estar aqui. Principalmente quando a gente começa essa jornada. Depois que a gente engrena, é como se essas forças contrárias percebessem que não adianta. Ela vai, com o almoço queimado, marido carente, filho doente, ela vai. Então, não adianta a gente criar caso. Parece que acontece isso. Mas esses desafios que aparecem é justamente para te manter no rumo, para que você consiga ver que vale a pena o destino. E aí ela fala que nesse processo nós vamos fazer uma transformação desse medo, dessa dor, num impulso, na motivação. Eu costumo dizer assim, olha, quando começa a acontecer um tanto de trem para você não fazer uma determinada coisa, na maioria das vezes é porque aquela coisa é muito boa. Porque quando você fala assim, eu vou fazer uma coisa errada, nossa, do que tem de gente que fala, oba, vamos, tira foto e posta, né? Não tem. Agora, se você falar assim, gente, né? Eu vou colocar aqui eu no meio, sei que a Verinha vai olhar aí para mim, eu falo assim, eu vou domingo na campanha do quilo e tal. Mas aí eu lembro que Santa Teresa tem morro para caramba, que tá um sol danado, que vai chover e acabar, que eu moro longe, e acaba aparecendo um monte de trem, para eu não ir nessa campanha do quilo. Verinha, um dia eu vou na campanha do quilo. Mas Santa Teresa é osso, esse monte de morro. Então,
Não há sofrimento, não há lamento, não há desistência. É isso que ela coloca. Então, vai ter o problema? Vai. O que você vai acontecer? Você vai sentir a dor, a tristeza, mas você não vai ficar arrastando aquilo ali. Você vai ver que esse arrastar do sofrimento, isso aqui é a doença. A doença está nessa posição que as pessoas adotam de olhar a vida e tudo que acontece como um karma ruim, né? Vida é bênção, mesmo com provas e expiações, até porque as provas e as expiações são a bênção da reparação, são a chance da melhoria. Por fim, ela coloca, tornando tua vida agradável, serão frutíferos e ensolarados todos os seus dias. Olha que coisa mais linda. Gente, não tem jeito. Se você fala que a sua existência, se você se propõe a ser feliz e dizer, olha, cada dia da minha vida conta. Conta para mim, conta para Deus, não preciso contar para mais ninguém, mas cada dia da minha vida conta. E você acorda decidido que esse dia você vai ser feliz, que você vai dar bom dia, que você vai sorrir, que você não vai ficar bravo no trânsito, que você... Pode acontecer de você ficar, mas a sua proposta, a sua escolha de ser feliz e se lembrar o tempo todo, não, peraí, eu não vou ficar brava aqui não, que eu escolhi que hoje eu não vou ficar brava, vai fazer com que todos os seus dias sejam ensolarados, sejam felizes. Ok? E aqui a gente termina esse capítulo 1. Vamos falar sobre o capítulo 2. Deixa eu parar aqui o compartilhamento e a gravação.